Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala de RPG, fala de quadrinhos, fala dos dois misturados, faz unboxing. Então se você curte esses assuntos, mas está chegando agora, se liga aí, dá uma explorada no canal, assiste alguns outros vídeos. Se você curtir, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai continuar explorando aqui o The Expanse RPG. Quem está ligado no canal sabe que a gente escolhe livros para ir destrinchando, né, capítulo a capítulo, e o The Expanse vai ser um deles. A gente já tem um vídeo, esse é o nosso segundo vídeo sobre o tema. Eu vou deixar aqui a nossa playlist exclusiva para vocês irem acompanhando aí. E sem mais delongas, vamos lá. A gente vai começar a explorar o The Expanse na seção do jogador. Seção do jogador. Capítulo 1, tá? Conceitos básicos. O que a gente precisa conhecer de início, logo de cara, para começar a entender um pouquinho do The Expanse RPG. Como eu falei no vídeo anterior, me parece que, apesar de o sistema e do cenário serem complexos, o livro do The Expanse, ele tenta ser amigável para quem não conhece RPG. Tá? Ele tenta explicar tudo direitinho, dá vários exemplos, então eu vou começar a mostrar isso para vocês agora. Aqui o capítulo 1 dos conceitos básicos, ele vai começar aqui falando dos testes de habilidade, que seriam os testes básicos do sistema, né? Os testes básicos do cenário. Então ele, olha, mostra aqui uma formulazinha, deixa eu tentar aproximar aqui, para você entender como é que funciona isso. Então você vai jogar os seus 3d6, tá? Eu falei no vídeo anterior, o The Expanse usa o sistema Age, que é o mesmo do Dragon Age. Então você vai usar 3 dados D6, vai somar aí com a habilidade que seu personagem tiver, que for, obviamente, relacionada aí com o teste, e também você vai ter a figura do foco, né? O foco é como se fosse, entre aspas, aí uma especialização da sua habilidade. Então, se você tiver um foco que sirva para aquele teste específico, você vai adicionar mais 2 no seu teste. Então, no final das contas, a nossa formulazinha vai ser essa: 3d6 mais a sua habilidade, o valor da sua habilidade, mais 2 de foco, se você tiver. O livro, como eu falei aqui, olha, ele já vai dar exemplos aqui de como é que funciona essa mecânica e tal. E ele fala também uma informação interessante. Se você tiver mais de um foco que sirva para aquela ação específica, ainda assim você vai somar só uma vez, tá? Você vai usar só um dos focos. E alguns testes vão necessitar de requisitos de foco, tá? Ou seja, situações bem específicas. Ele dá aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, olha, um teste de inteligência, aí ele coloca aqui entre parênteses, criptografia exigida. Ou seja, se você estiver querendo desvendar alguma coisa que está criptografada, se você não tiver esse requisito específico, até onde eu consegui entender até agora, você não faz o teste, tá? Você não consegue fazer aquilo. Para quem estiver começando a acompanhar a gente agora, só para vocês entenderem, eu ainda não li o livro inteiro, tá? Eu vou lendo os capítulos e à medida que eu vou lendo, eu venho aqui e gravo os vídeos. Então, se por acaso tiver alguma coisa que eu precise consertar, quando chegar no momento apropriado lá na frente, a gente faz o devido reparo, beleza? Mas seguindo aqui, o próximo ponto que o livro vai dar um destaque é o dado de drama, que também, para quem já está familiarizado aí com o sistema Age, sabe mais ou menos como é que é isso. Você vai jogar os 3d6, mas um deles sempre vai ser de cor diferente. Este vai ser o dado do drama. As possibilidades mecânicas desse dado extra, vamos colocar assim, elas são diversas e elas variam também, às vezes, de acordo com o cenário. Aqui, no The Expanse RPG, ele vai dar 3 possibilidades mecânicas, 3 utilidades para o dado do drama, tá? Então a primeira delas, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, é justamente o grau de sucesso. O que seria isso? Primeiro, é preciso esclarecer que não vão ser todos os testes que vão exigir ou utilizar essa mecânica do grau de sucesso, tá? Mas quando o livro indicar que ela está valendo, como é que funciona? Quanto maior for o seu número
no dado do drama, maior vai ser o seu grau de sucesso. E para efeito de parâmetro, né, o livro nos aponta que, por exemplo, se você tira 1 no dado do drama, o seu grau de sucesso ele é raso. E se você tira 6, né, que é o maior número possível, obviamente não D6, mas ele diz aqui que isso pode ser maior ainda, porque existem modificadores que podem alterar isso. Então, se for 6 ou mais, você teve um grau de sucesso perfeito, tá? Então, provavelmente, essa vai ser uma mecânica que vai ser mais explorada nos próximos capítulos, então a gente deve voltar a falar disso outras vezes. Esse, como eu falei, é o primeiro capítulo, são só os conceitos básicos para a gente ir se acostumando já como é que funciona o sistema e compreendendo melhor um pouquinho as coisas, né? A segunda utilidade do dado de drama, olha só, é o desempate, tá? Como é que funciona isso? O Dragon Age, o The Expanse RPG, ele vai trabalhar com alguns tipos de testes, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E dentre eles existem os testes opostos, ou numa linguagem que eu acho que o pessoal do RPG está mais familiarizado, o teste resistido. Ou seja, você testando diretamente contra um inimigo ou contra outro personagem, enfim. Então, nesses casos, o dado de drama ele pode servir como critério de desempate. Tá? Então, sempre que tiver um teste resistido e o valor total dos personagens envolvidos for igual, quem tiver o maior número no dado de drama ganha o teste. Né? Existem outros critérios, assim como eu falei, o livro dá vários exemplos, aqui ele tenta ser bem didático, mas para início de conversa isso é suficiente. E por fim, a gente vai ter aqui, olha, as façanhas, tá? Que vão ser a terceira possibilidade mecânica do dado do drama. E o que seriam as façanhas? É aquele negócio mais ou menos assim, estilo, ou você tem ou você não tem. A façanha tenta representar justamente isso. Fazer alguma coisa, é mais que fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa com estilo, né, com floreio, com aquele, né, caqueado que a galera gosta de, né, enxertar ali na sua ação, na ação do personagem e tal. Mas como é que funciona isso mecanicamente falando? Toda vez que você fizer um teste e você tiver 2 ou mais dados que deem números iguais, tá? Não interessa qual seja o número, só precisam ser iguais. 2 números 3, 2 números 4, enfim. Toda vez que você tiver essa situação, o dado do drama vai te dar um número de pontos de façanha, tá? E você vai usar esses pontos de façanha para fazer o seu floreio, o seu caqueado e transformar a sua ação em algo espetacular. Neste presente momento, o livro não dá muitos detalhes de como isso funciona, tá? Ele remete para um capítulo anterior, um capítulo posterior, perdão, o capítulo 5. Então, quando a gente chegar lá, provavelmente a gente vai voltar a isso também e esmiuçar com mais detalhes. Mas, por enquanto, já guarda essa informação aí, que o dado de drama tem essas 3 possibilidades mecânicas, beleza? Seguindo adiante, a gente vai falar também aqui, olha, de destino, tá? O que é o destino? O destino, o livro descreve aqui como se fosse o seu instinto de sobrevivência, a sorte, um favor divino, sei lá, chame como quiser. Mas o que é isso? É uma quantidade de pontos X que você vai ter para influenciar a sua sorte no jogo, tá? Em termos de mecânica, em termos de sistema. Você começa com uma quantidade X de pontos de destino, que ele não coloca aqui nesse momento, provavelmente no capítulo de criação de personagens a gente deve falar sobre isso, mas você começa com essa quantidade X e você pode gastar esses pontos para melhorar o seu resultado nos testes, tá? Ou seja, pelo pouco que ele fala aqui de início, e olha só, ele sempre tenta, deixa eu só, até interessante comentar isso com vocês, todos esses boxezinhos laranjas são exemplos. Então, como eu falei, olha, o livro ele sempre se preocupa em te dar um exemplo para explicar melhor aquela mecânica. Então, por isso que eu digo que eu considero ele até o momento amigável, até para pessoas que nunca jogaram RPG, porque ele vai tentando ali esmiuçar e esclarecer à medida que a gente vai avançando. Então, no caso aqui dos pontos de destino, você vai gastar para melhorar o seu resultado no dado. Então, funciona mais ou menos da seguinte forma. Se eu gasto 4 pontos de destino,
eu troco o resultado de um dado meu para o número 4. E se eu quiser modificar o resultado do dado de drama, eu tenho que gastar o dobro de pontos de destino. Então, no meu exemplo aqui, eu teria que gastar 8 pontos de destino para transformar o meu dado de drama num dado com o resultado 4, entendeu? E eu só posso fazer isso, eu só posso alterar um dado por jogada. Então, por mais que eu tenha, eu não sei como é que funciona isso mecanicamente, mas se eu tivesse trocentos pontos de destino, eu só poderia alterar o resultado de um dado a cada jogada, a cada teste, beleza? E assim, falando em testes, a gente vai começar a comentar um pouquinho agora sobre os tipos de testes, tá? Do The Expanse. Então, a gente vai ter 4 tipos de testes, tá? A gente vai ter o teste básico, tá? E aqui, novamente, o livro vai te dando um passo a passo aqui de como é que funciona. O teste básico é aquele teste padrão, aquele teste de habilidade que a gente comentou, né, logo no início. E ele normalmente vai ser jogado para bater uma dificuldade, que ele chama aqui de número-alvo do teste. Então, também só para a gente ter uma ideia geral de como é que funciona, o que ele considera uma dificuldade média aqui? 11, tá? E uma dificuldade difícil, 15, 17 seria formidável. Ele tem uma tabela aqui, olha, só para apresentar mais ou menos um parâmetro para você que vai mestrar, por exemplo, conseguir adequar o seu número-alvo de dificuldade para os testes dos seus jogadores, beleza? Seguindo adiante, e só para terminar aqui, olha, ele bota de novo, repete de novo aqui a formulazinha, tá? E aí, seguindo adiante, a gente vai ter o próximo tipo, que vai ser o teste oposto ou resistido. E aí é a mesma coisa, ele dá um passo a passo aqui de como é que funciona, te ensinando cada momento, cada passo que você tem que dar para avançar e concluir esse teste, tá? E é aquilo que eu falei, o teste oposto é você contra um outro, um oponente, um inimigo ou um outro jogador, beleza? Então os dois vão jogar os dados e vão comparar ali os resultados. É mais ou menos isso assim que funciona. Seguindo, a gente vai ter o teste avançado, tá? O teste avançado, ele vai ser um pouquinho mais complicado no seguinte sentido. O teste avançado é aquele teste para as ações que precisam de tempo para serem executadas ou de um planejamento maior. Ou seja, na verdade, você vai fazer vários testes sucessivos e cada um desses testes vai simular a passagem de uma quantidade de tempo X até você conseguir completar a sua ação ou não, tá? No teste avançado, você vai precisar atingir o que ele chama aqui de limiar de sucesso. E ele bota aqui também uma tabela com um parâmetro para a gente seguir, tá? Ou seja, nos testes avançados, você só vai ser bem sucedido quando você atingir esse limiar. Então, uma dificuldade média num teste avançado seria um limiar de sucesso 10, como ele coloca aqui. Mas de onde vem esses 10? Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou fazer o meu teste, tá? E o número que eu tirar, se eu for bem sucedido no teste, o número que eu tirar no dado de drama vai somar para atingir esse limiar de sucesso. Então, se eu tive um teste bem sucedido, mas eu tirei o número 1 no meu dado de drama, eu só somei um ponto para atingir o limiar de sucesso. E assim vai, entendeu? Provavelmente também a gente vai voltar e esmiuçar isso aqui mais para frente, mas é só para ter aquela primeira noção. Por fim, a gente vai ter os testes de desafio, tá? Os testes de desafio, eles vão ser uma especialização do teste avançado. Em que sentido? Você vai ter também testes sucessivos, mas você vai ter previsão para situações adversas cada vez que você falhar em algum desses testes, tá? E essas consequências, o livro coloca aqui que elas podem ser consequências menores, moderadas ou maiores, tá? O livro, ele vai de novo te trazer vários exemplos aqui, várias possibilidades para você entender como é que funciona, mas o base é isso. Também é uma ação complexa que vai precisar de vários testes sucessivos, mas se você por acaso falhar em algum deles, você pode, por exemplo, ter a dificuldade dos próximos testes aumentada, precisar de mais tempo do que o previsto, entendeu? Vai mais ou menos por aí a coisa.
E por fim, para a gente já ir encerrando aqui, o capítulo 1 vai falar um pouquinho sobre condições e tipos de encontro. Condições são aqueles estados que o seu personagem pode ficar durante o jogo, né? Então você vai ter aqui caído, detido, exausto, enfim, uma série de condições aqui que o livro vai te dizer quais são e dizer quais são as consequências mecânicas dela, tá? E por fim, fala um pouquinho aqui de contagem de tempo, né, para efeito de narrativa, como é que funciona, aquela famosa história do tempo de ação, né, enfim. E por fim, ele vai falar aqui dos encontros, tá? Os encontros no The Expanse, eles são de 3 tipos. Os encontros de ação, né? Vou pedir licença para ler rapidinho. Encontros de ação, cenas de ação que colocam os personagens contra vários riscos. Você vai ter encontros de exploração, que tratam de explorar e reunir informações e geralmente interagir com o ambiente. E por fim, você vai ter os encontros sociais, que vão ser para conversas e interações pessoais, sejam negócios, intrigas e etc. Então, basicamente, esses são os conceitos iniciais do The Expanse RPG. E a gente vai seguir aí nos próximos vídeos explorando esse cenário. E a gente vai, no próximo, olha, começar a falar aqui da criação dos personagens, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu dislike, seu comentário, a sua sugestão, sua crítica. E a gente se vê na próxima resenha.